Minhas irmãs e meus irmãos, a paz do Divino Mestre Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook do Centro Espírita Alvorecer. Boa noite, José Ronaldo, seja bem-vindo. Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, nosso trabalho, lendo do livro Pão Nosso, a lição 18, intitulada Provas de Fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A indústria mecanizada dos tempos modernos, muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras. E, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas. Há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta descobri-lo-ão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aferições de grande vulto. A Terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproxima os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o momento de verificação das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias que, no instante oportuno, lhe provarão as qualidades espirituais. Então, com esta página, nós convidamos a todos a reunir conosco nesse momento de paz, de harmonia, em que a presença de Jesus se encontra entre nós, a presença dos amigos espirituais que nos orientam e dirigem, trazendo-nos os bálsamos, as bênçãos que cada um de nós tem necessidade. Que o Senhor possa nos abençoar, mas também nos fortalecer para as lutas cotidianas, para as aferições, como a página nos diz, das nossas atitudes diárias. Agradecemos a Jesus essa oportunidade bendita de podermos estar reunidos em nome dele. E que essas bênçãos que sobre nós descem constantemente possam se espargir por toda a humanidade, por todos os locais onde haja dor, sofrimento, dificuldades, entrando nos lares que buscam, Senhor, o amparo, o socorro, o equilíbrio. Que as suas bênçãos cheguem também nos hospitais, nas ruas, nos orfanatos, nas penitenciárias, socorrendo aqueles irmãos que ainda estão equivocados com os caminhos a trilhar. Lá estão, Senhor, recolhidos, para que eles possam refletir nas próprias atitudes. E que nós aqui possamos refletir constantemente
nas atitudes que temos tomado em nosso dia a dia. Possa ser pautados, todos eles, no Evangelho de Jesus. Agradecidos, Senhor, por mais essa oportunidade bendita de estudo que o Senhor nos oferece a todos nós, através desse canal, pelo Facebook. Nós pedimos, Senhor, a tua permissão. Pedimos a permissão desses amigos espirituais que aqui conosco estão, nos intuindo, orientando, intuindo o nosso irmão José Ronaldo, mas, sobretudo, a permissão de Deus, nosso Pai Criador. Muito obrigado, Jesus, muita paz, meus irmãos. Jesus nos abençoe e fortaleça hoje e sempre, em nome de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, a página nos faz refletir na necessidade que temos de estar preparados, né? Porque qualquer momento pode nos surgir na nossa vida para nos testar, principalmente a nós que nos encontramos nesse trabalho, a nós que estamos buscando nas casas religiosas de todas as ordens a palavra de Jesus para conduzir a nossa vida. Então é justo que um momento ou outro virá aquela aferição, né? Virá o testemunho, porque Emmanuel lembra desse testemunho desde que Jesus veio. Então, ele está falando aqui dos circos, ele está falando das dificuldades várias que seus discípulos testemunharam, né? E para nós outros virão um testemunho, né? Muitas das vezes na feição de um filho problemático, de um vizinho rebelde, ignorante, né? De um familiar outro, ou de um amigo. De qualquer forma, virá o testemunho, para que a gente dê o testemunho desse aprendizado que nós estamos buscando. Então, a gente precisa estar vigilante, como nos diz Jesus, né? Para vigiar e orar. A gente precisa vigiar nosso pensamento, nossos sentimentos e as nossas atitudes, né? Que a gente, assim, falar que vigiar parece uma coisa muito simples, né? Mas a gente se perde no dia a dia, a gente entra no comum, no cotidiano, e muitas das vezes a gente se esquece dessa vigilância e olha que, de repente, você solta uma frase infeliz, uma atitude infeliz, né? Então, é algo que a gente precisa trabalhar na nossa intimidade para a gente se habituando a fazer o bem. Habituar-se a estar se vigiando, né? Para que a gente possa ir ganhando a força necessária para esse nosso crescimento. E na hora do testemunho, a gente não falir, né? Então, Emmanuel nos convida a essas reflexões para que a gente vá aprendendo, para que a gente vá se trabalhando, para que a gente vá se lapidando nesse evangelho bendito, né, que Jesus nos trouxe, um tratado universal de comportamento, né, nosso como espíritos diante da vida, diante da nossa consciência, do próximo e principalmente diante de Deus. Então fica aí para nós, né, essas reflexões, para que cada um possa ir pensando. E eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença do José Ronaldo e já passo a palavra para que ele possa iniciar, então, o nosso estudo da noite. Ô, Inácio, sim. Só uma pergunta, a oração no final eu faço? Isso, eu peço para você fazer, que eu vou anunciar. Aí você assume a palavra depois, não é isso? É isso. Aí eu vou fazer o anúncio das próximas palestras e peço para você fazer. Tá bom, tá ótimo. Boa palestra para todos nós. Obrigado. Bom, meus irmãos, nós hoje vamos estar falando sobre as penas futuras, segundo o Espiritismo, né? Que está no livro Céu e Inferno. E é interessante porque essa passagem do Código Penal da Vida Futura, especialmente que está dentro das penas futuras segundo o Espiritismo, olha, eu não lia isso há uns 25 anos, mais ou menos, porque a gente vai lendo tanta coisa
Lógico que toda hora a gente vai e retorna às obras básicas, né? Mas não dá para você ler tudo o tempo todo, a não ser que você faça o estudo sistematizado toda hora. Mas como eu acabo fazendo muitos estudos, assim, até no centro, então estamos agora, por exemplo, com 2 estudos, um do Caminho da Luz, outro do livro Ação e Reação, você acaba pegando trechos, passagens das obras básicas, né, da codificação, e não... E às vezes não lê sistematicamente todas as obras básicas de novo. Em função da palestra, fui preparar, né? O Inácio convidou, e aí a gente vê o quanto, por exemplo, no caso do Código Penal da Vida Futura, como ele está assim, como ele é esclarecedor, né? Extremamente esclarecedor em relação, especialmente, à condição da lei de ação e reação e a condição dos espíritos no plano espiritual em função da forma como viveram aqui na Terra. Uma síntese perfeita de Kardec ali, são 33 tópicos, é claro que a gente vai reduzir aqui e torná-los eles adequados aí à nossa palestra, tá? Mas recomendo a todos a leitura dessa primeira parte, capítulo 7, especialmente o Código Penal da Vida Futura, porque esses 33 tópicos eles estão extremamente, assim, muito bem colocados, de uma forma a explicar a situação dos espíritos na vida após a morte. Especialmente. Também tem, claro, os reflexos nas vidas futuras, né? Quando a gente fala de vida futura, estamos falando também nas próximas reencarnações, mas ele foca principalmente a situação do espírito na erraticidade, logo após a desencarnação. É extraordinário. E aí, Kardec, antes de nós começarmos a falar propriamente dessa parte, ele trata da questão de um tema chamado a carne fraca. Ora, o que ele quer dizer a carne é fraca? Ele vai se contrapor a isso. Isso é um termo antigo, né? Que surge dentro dos estudos religiosos. E ele quer dizer o quê? Que o corpo seria, digamos assim, o que muitas religiões até pregaram isso, né? Vamos falar rapidamente sobre isso aqui, que o corpo seria um elemento que, digamos assim, predispõe o espírito a fraquejar, vamos assim dizer, né? Kardec vai se contrapor a isso, vai colocar os argumentos contra isso. Bom, vamos entender o seguinte. No século XIX, especialmente século XVIII e século XIX, começa a surgir uma corrente mais assim, científica e mais ligada ao ateísmo, mais materialista, que procurava ver no cérebro a existência do pensamento. Quer dizer, o pensamento não seria oriundo do espírito. Na verdade, a ciência começa a renegar o espírito e entende que o cérebro é que produz todo, digamos assim, o ato de pensar. As emoções, os sentimentos são produzidos por secreções das glândulas, dos órgãos que se encontram das partes constituintes do cérebro. A neurologia teve uma preponderância muito grande. A própria, se for ver, por exemplo, a psicanálise de Freud, já no início do século XX, finalzinho do século XIX, ela surge dentro dessa corrente baseada na neurologia, apesar de que, no caso, Freud tem o mérito de transpor para o campo da mente, mas ainda na visão de Freud não havia um espírito por trás da mente. Havia, na verdade, uma base biológica que produzia aquilo. O que ele traz, digamos assim, de ganho, de diferencial nesse processo é que agora ele passa a estudar a mente por si mesma. E seria, teoricamente, dentro da visão freudiana, possível tratar os problemas, os transtornos mentais, a partir de uma abordagem mental. Enquanto que na corrente predominante neurológica era possível tratar os problemas mentais por intervenções no cérebro. E aí começa-se uma materialidade, digamos assim, da ciência médica, especialmente, que vai se refletir ao longo do século XX. Digamos assim, até a visão da medicina psicossomática, ela vai surgir mais para o final do século XX, 1980, 1970, que se começa a estudar sobre uma outra ótica. Até então, a visão era extremamente materialista. Então, nós temos esse lado que olha o corpo como sendo o gerador dessas emoções, desses sentimentos, e também do pensamento, e mesmo na visão religiosa, muito se utilizava a ideia de que o corpo, a carne é fraca, o corpo é fraco para poder permitir a manifestação do espírito e, portanto, ele influenciaria decisões e comportamentos do espírito. Então, vamos dizer assim, Kardec dá até 3 exemplos. Digamos que a indolência
a preguiça. Há um indivíduo que é preguiçoso, indolente, ele vai dizer que o corpo dele teria um metabolismo mais lento, digamos assim, que o predisporia a ser um indivíduo mais preguiçoso, menos atento, né? Menos disposto a realizar as coisas, a trabalhar, a fazer as coisas que eram necessárias. O indivíduo sensualista, que possuísse uma libido maior e que o levasse, por ser sensualista, por ter esse padrão, digamos assim, que ele supostamente atribui ao corpo, vamos dizer, uma produção exagerada de testosterona, vamos dar um exemplo, levaria o indivíduo a não conseguir evitar de trair a sua esposa, de desrespeitar a sua esposa, traindo ela fora do casamento, tendo relações extraconjugais. E esse foi um padrão, inclusive, predominante dentro da sociedade por muito, muito tempo. Hoje, eu acho que as pessoas começam a ter uma visão mais respeitosa dentro desse processo de compromisso. Ainda existe muito, mas se começa a ter uma visão mais respeitosa do relacionamento do casal. Mas quando nós observamos, estamos voltando ao século XIX, o padrão comportamental era que o homem devesse ter relações extraconjugais, e ele atribuía isso a uma demanda do seu corpo, das suas produções hormonais, né? Então, outro padrão comportamental equivocado em que a culpa está sendo colocada no corpo. Por exemplo, o indivíduo pode ser muito violento, pode ser muito colérico, também se estabeleceria pela conformação genética dele, que predisporia ele a ser um indivíduo exaltado e que brigasse com os outros. Outras pessoas, frequentemente, às vezes, são mal-humoradas e atribuem o seu mau humor digamos, ao mau funcionamento orgânico, a não ter tido uma boa noite, a ter um problema digestivo, o seu fígado, em suma. Se falava muito na bile, né, também, na vesícula biliar, que aí digamos assim, essas substâncias produzidas pelo corpo predisporiam o indivíduo a ser um indivíduo, digamos assim, não tão educado, não tão paciente, ser um indivíduo irritadiço, e o que prejudica todo o relacionamento social, o relacionamento fraternal, prejudica a evolução da própria criatura. Então, nós temos aqui um elemento que nós falamos neurológico, que a própria ciência endossou por muito tempo isso, e ainda endossa, tá? É que está se mudando esse processo. Já está começando a mudar, a ter outras perspectivas, outras abordagens na maneira como se observa o padrão comportamental humano. E tanto mudou que, por exemplo, se hoje nós temos psicólogos, digamos assim, no campo até dos estudos da ciência, para tratar pessoas com depressão, pessoas com transtornos de ansiedade, com vários problemas, é porque se entende agora que é possível tratar a mente por mecanismos, por ferramentas, por abordagens que não são somente medicamentosas e somente no cérebro físico. Se trabalha a mente da criatura, especialmente a psicologia mais moderna agora, tá? Então, ou seja, a parte neurológica era um fator, esse estudo neurológico vinculado à ciência, depois veio essa abordagem que já é antiga, que atribuía ao corpo padrões de comportamento do indivíduo, visão também totalmente equivocada, e, por fim, também não podemos negar que a própria religião, sob alguns aspectos, determinava a fraqueza do corpo, impondo ao espírito padrões comportamentais equivocados. Nós vamos encontrar dois exemplos. Primeiro exemplo, na própria Índia, com todo o desenvolvimento espiritual indiano, né, digamos assim, uma cultura muito antiga e com um desenvolvimento espiritual muito grande sobre vários aspectos, dali surge, por exemplo, o budismo, dentro dessa tradição indiana. Muitos hindus e muitos indivíduos religiosos ali buscaram, através da mortificação corporal, por exemplo, passando fome, sentando numa cama de pregos, deitando numa cama de pregos, estabelecendo uma automortificação como forma de punir o corpo de maneira a libertar o espírito, que é algo também absolutamente equivocado, né? Mas se nós formos na base
da nossa própria teologia cristã, se nós retornarmos lá no Antigo Testamento, o que acontece com Adão e Eva? Quando Adão e Eva vão comer a maçã, eles são expulsos do paraíso. E naquele momento ali, e todo o desenrolar da história bíblica, ela parte do princípio de que houve uma corrupção da carne. A carne é corrompida, né? Ela só é, digamos assim, recuperada, ela só é restituída à sua pureza no momento em que houver a ressurreição, assim como houve a ressurreição de Jesus na visão teológica, para nós, teológica cristã, para nós foi a materialização de Jesus após a sua desencarnação e as suas aparições por vidência para alguns e materialização para outros, mas para a teologia cristã houve uma ressurreição, e essa ressurreição é um corpo glorioso, né? É um corpo de carne, mas é um corpo glorioso. E esse corpo é um corpo regenerado, não mais o corpo corrompido, como vem de Adão e Eva. Ora, essa visão de um corpo que traz a corrupção dentro dele, por um pecado original, por si só também fortalece essa ideia de que a carne é fraca e predispõe o indivíduo ao erro. Ambas as visões, essas três visões que nós colocamos, seja ela neurológica, seja ela pelos produtos, digamos assim, metabólicos do organismo, seja pela visão religiosa, as três equivocadas. Kardec coloca a questão de uma forma muito clara, dizendo o seguinte: na verdade, o que determina o padrão do comportamento é o espírito, é a vontade, a evolução espiritual, é o quanto ele está disposto a se transformar, a se modificar. Assim como por exemplo, o Inácio deu para a gente na leitura de harmonização essas provas, essas situações difíceis que nos são colocadas, essa prova de fogo, né, que é colocada para nós. Ora, esses indivíduos, essas circunstâncias, essas situações que nos colocam diante de decisões difíceis, essas são as situações que, na verdade, são os nossos verdadeiros mestres. Vamos dizer assim, no sentido de que se eu tenho só pessoas agradáveis, simpáticas, que me amam, que gostam de mim, que me ajudam, se eu sou apenas cercado por essas pessoas, eu vou manifestar provavelmente aquilo que eu tenho de melhor. Eu só vou saber se realmente aquilo que eu estou aprendendo em busca de uma perfeição, se aquilo de fato está consolidado dentro de mim, quando eu sou colocado nessas provas de fogo. Não há outra maneira. Como é que eu vou aprender a perdoar se ninguém me ofende? Eu só sei se eu sei perdoar ou não, se eu estou aprendendo a perdoar ou não, pela doutrina espírita, pelo evangelho, se alguém me ofende. Eu só sei se eu sou paciente ou não, se de repente num trânsito eu estou dirigindo, alguém me dá uma freada, o camarada me xinga, e eu vou ficar na minha e não vou deixar aquilo me tirar do meu padrão. Então, se eu não sou colocado à prova nessas circunstâncias, isso não me transforma, não me modifica. Então, o tempo todo, até porque nós estamos no mundo de provas e expiações, nós somos colocados nessas circunstâncias, e o espírito deve ser soberano. Agora, isso não quer dizer que o corpo não impõe limitações. Claro que o corpo impõe limitações, né? O próprio cérebro ele não permite a manifestação plena do espírito, não permite a manifestação plena das lembranças reencarnatórias. A nossa consciência, digamos assim, se olhássemos assim, uma figura comparativa, né? Fôssemos fazer uma analogia, a nossa consciência seria como a ponta do iceberg, né? Aquele gelo que está em cima da água, e por baixo tem uma montanha de gelo. O que é aquela montanha de gelo? É o acumulado de todas as nossas experiências, é o nosso inconsciente de profundidade. E o que está à tona, o que está visível, é o nosso consciente, manifesto aqui na reencarnação como nossa personalidade. Então, é só uma parte da nossa visível, e é o que o nosso corpo permite, digamos assim, pelas suas limitações. Mas isso não nos impede de manifestar qualidades, virtudes e perfectibilidades possíveis dentro da nossa evolução. Kardec coloca, inclusive, a questão de que, às vezes, um corpo com limitações, essas limitações são impostas pela própria reencarnação. Então, nós sabemos pela doutrina espírita, e em especial temos observado em algumas obras mais recentes que eu digo assim, nas últimas décadas, nos últimos 50, 60, 70 anos, quando a gente vai ver, por exemplo, a reencarnação de Sigismundo, né? O
capítulo 13 lá do livro Missionários da Luz, a gente vê todo o mecanismo reencarnatório ali operando, e a energética perispiritual do reencarnante determinando determinados padrões do corpo. Há há várias formas, mas duas formas são muito importantes nos mecanismos de ação da energética perispiritual sobre o corpo em formação. Uma delas é sobre a base genética, tá? Então, ou seja, você pode produzir alguma mutação genética, você pode ativar ou desativar genes pela sua energética perispiritual. Então, isso por si só já determina determinados padrões, já desde o momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, forma-se o ovo, inicia-se o processo de duplicação do novo ser em formação, e nesse momento nós temos ali as células tronco, né, facilmente manipuláveis, alteráveis, trazem a sua bagagem genética, a bagagem genética dos pais, mas elas podem sofrer várias modificações genéticas, influências genéticas externas, e o perispírito é uma dessas influências importantes, que vai determinar determinados indicadores comportamentais do corpo, mas que, na verdade, eles são, na verdade, indicadores comportamentais do espírito, que o espírito já traz e manifesta no corpo físico, desde o processo de formação. O segundo é a formação, quando inicia-se lá para o terceiro, quarto mês, mais ou menos, começa a formação do cérebro, você tem a formação de grupos sinápticos, né, nós vamos formar grandes grupos de redes sinápticas, o que são as sinapses? Sinapses são as ligações entre os neurônios. Quando você forma esses grandes grupos de formações sinápticas, você estabelece padrões comportamentais desde esse primeiro instante. Então, nós estabelecemos já desde o nosso nascimento, a nossa formação no útero materno, pela energética perispiritual, da bagagem que reflete, do ponto de vista da energia perispiritual, a bagagem que está no espírito, nós já determinamos na própria constituição cerebral uma boa parte desses elementos que vão acompanhar meio que o padrão comportamental do indivíduo. Mas lembrando que mesmo essas, digamos, essas ações genéticas, seja a mutação, seja a ativação ou desativação, seja a formação de grupos sinápticos de grande porte, de maneira que o padrão comportamental já começa a ser estabelecido pelo espírito, pela bagagem que ele traz, você também pode modificá-lo ao longo da vida. Você tem como alterar, pela neuroplasticidade, determinados padrões comportamentais. Portanto, a carne é fraca? Mais ou menos, porque, na verdade, o nosso espírito continua sendo soberano. Se eu me proponho a agir de uma determinada forma, com muita determinação, com força de vontade da maneira correta, eu mudo, primeiro, meus padrões de formações sinápticas do cérebro. Isso é uma coisa hoje que já está sendo bastante estudado, um campo fabuloso de perspectivas aí de avanços. E existe uma coisa chamada epigenética, que é o estudo das modificações genéticas de ativação e desativação de genes a partir de determinados padrões comportamentais, sejam eles cognitivos, ou seja, do pensamento, sejam eles emocionais. Então, uma coisa que, por exemplo, nós observamos, indivíduos fortemente depressivos desenvolvem uma maior tendência a um desenvolvimento de um câncer. Aí você vai dizer assim, bom, porque ele inibe o padrão de defesa do sistema imunológico. Beleza, isso é uma parte da questão, mas a outra é que o indivíduo predisposto a um estado perturbado emocionalmente, ele também favorece as mutações degenerativas. Portanto, a ocorrência de uma célula que começa a se multiplicar desordenadamente também pode ocorrer. Então, os estados emocionais podem produzir alterações genéticas, mutações genéticas, podem ativar, desativar padrões genéticos e podem alterar, isso através de uma coisa que chamamos epigenética, ou seja, nem a nossa herança genética é uma coisa absolutamente que não pode ser mexida, não, pode ser alterada sim, pelo nosso pensamento, pela nossa emoção, dentro de certos limites, e a nossa configuração neural. O que ocorre, e aí temos que tomar só um certo cuidado, é que algumas doenças e alguns acidentes que produzam especialmente
alterações muito significativas na base neurológica alteram, sim, o padrão comportamental. Aí, nesse sentido, vamos dizer, a carne é fraca. Seria o caso que nós colocaríamos. Vamos dar um exemplo. Você sofre um acidente grave que produz uma lesão do seu lóbulo frontal. Ora, uma lesão de lóbulo frontal, ele altera o padrão até comportamental do indivíduo. Nós já temos estudos ao longo da história que mostram isso. E não tem realmente como o espírito lutar contra isso, porque o espírito necessita do corpo físico para se manifestar aqui na Terra. Se o veículo de manifestação está lesado, e aí nós estamos falando de um fator externo, um acidente que produziu isso, ele então não consegue se manifestar adequadamente. Até o padrão comportamental muda. Agora, é claro que também não podemos esquecer que mesmo nessa circunstância, e mesmo em doenças que atinjam, por exemplo, demência senil, Alzheimer, que vai alterar também a forma de comportamental da criatura, as alterações de produção de serotonina, dopamina, influenciando num dado momento da vida do indivíduo o seu padrão, digamos assim, de comportamental também não podemos esquecer que podemos estar falando de fatores kármicos, tá? Então, mesmo quando temos esses elementos que podem alterar o padrão neurológico e, portanto, alteram o padrão comportamental, podemos estar nos referindo a uma colheita de fatores kármicos lá de vidas anteriores. Então, em suma, o padrão resultante disso é que a força dominante sobre o padrão comportamental está radicada no espírito, né? E, por sua vez, que se manifesta na energética do perispírito e, por sua vez, vai atuar sobre o corpo físico. Eventuais situações contingentes que impeçam essa plena manifestação podem ter suas raízes radicadas lá atrás, a partir da lei de ação e reação. O indivíduo que nasce numa situação ruim do ponto de vista, mesmo do ponto de vista físico, ele pode superar muita coisa, nós temos visto muita coisa aí. Um exemplo, por exemplo, é a síndrome de Down. Síndrome de Down, quando você recuasse aí 30, 40, 50 anos atrás, em geral as crianças com síndrome de Down, expectativa da encarnação, 15, 16, 17 anos. Agora, recentemente, aqui em Vassouras, desencarnou um rapaz que tinha síndrome de Down. A mãe dele criou, na época já é falecida, ela criou aqui em Vassouras a Sociedade Pestalozzi, para cuidar exatamente de crianças especiais. Ela tratou o filho com muito carinho e levava ele para se relacionar socialmente com todas as pessoas. Era uma pessoa muito querida aqui em Vassouras e ele deve ter desencarnado agora pela Covid, né? Ele foi acometido de Covid. Ele deve ter desencarnado por volta de 50 anos, mais ou menos. Uma pessoa muito querida na cidade, todo mundo gostava dele, e foi uma coisa assim que antigamente isso não acontecia. Então vocês observem que como o carinho, o amor, o cuidado pode mudar essa programação assim que a gente às vezes acha que não tem, que você está dentro de um quadro absolutamente ali determinístico, não é bem assim. Às vezes você consegue escapar dele, você consegue modificá-lo utilizando as ferramentas, os mecanismos corretos, tá? Então, em termos de lei de ação e reação, esse é o ponto-chave. Bom, chegando propriamente às questões que envolvem as penas, né, futuras, o primeiro ponto a ser considerado aqui é que, quando Kardec chega a essas conclusões que vai levar ele à redação desse capítulo do livro Céu e Inferno, mais uma vez nós temos que considerar. Não se trata aqui de um sistema que surge da mente de um homem, de um indivíduo, de Allan Kardec. Pela primeira vez, e nem de uma revelação única, pela primeira vez nós vamos ter centenas e talvez podemos dizer milhares de espíritos trazendo essas informações e num trabalho conjunto com indivíduos de vários centros, mas especialmente Kardec, que codificou, que trouxe esse material todo, juntou todo esse material. Nós falamos milhares ou centenas pelo seguinte, porque apesar de Kardec ter trabalhado até com 10 médiuns,
e muitos espíritos que se manifestaram, mas em especial o espírito de verdade, trazendo ali essas informações que compuseram a doutrina espírita e também compuseram todo esse código da vida futura, obviamente, ali, digamos assim, uma profunda reflexão de Kardec em cima desse material, mas a gente não pode esquecer que a revista espírita foi um elemento agregador de informações que vinham do mundo todo, de vários centros, de vários indivíduos que se propunham a estudar as questões trazidas pela doutrina espírita, pelas revelações, mas também revelações e psicografias e psicofonias que vinham em diferentes centros do mundo inteiro e que se correspondiam com Kardec. Quando nós olhamos o trabalho da revista espírita, nós observamos que ali era um núcleo agregador de informações, que posteriormente muitas daquelas informações da revista espírita migraram para as obras básicas, vieram a compor material dentro das obras básicas. E mesmo aqueles, talvez a maioria, que não compuseram material das obras básicas, eles deram subsídios a Kardec para refletir e buscar exatamente aquele tópico que era o controle universal do ensino dos espíritos, como Kardec explica lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, quer dizer, a metodologia que ele usava. Tá? Então, esse também é um ponto que tem que ser ressaltado. O Código Penal da Vida Futura surge de um trabalho conjunto entre espíritos e encarnados, espíritos desencarnados e encarnados, é uma revelação, mas é também o fruto de um processo de reflexão, de elaboração racional, de encontrar ali, no meio de todo esse material, retirar informações que são discrepantes e buscar aquelas que se harmonizam, que formam um núcleo sólido, bastante racional dentro desse processo. Quando nós falamos em Código Penal da Vida Futura, a primeira coisa que nós precisamos entender, a doutrina espírita, ela trata de que a felicidade, a construção da felicidade, coincide com a construção da perfeição, da busca da perfeição. E isso é um longo trabalho de muitas reencarnações, um trabalho de longo tempo, um trabalho de estudo e reflexões na erraticidade, no intervalo entre duas encarnações. Aí reencarnou, acerta aquilo que estava errado, avança em pontos que ele ainda não conhecia, aprimora aquilo que já conhecia, mas podia aprimorar mais, e assim nós vamos aumentando esse nível de perfeição, né? Jesus já falava, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. O que ele está dizendo com isso? Deus nos lega uma lei, nós precisamos seguir essa lei. Então, ser perfeito é seguir a lei de Deus. Então, para fazer isso, demanda tempo. Essa perfectibilidade demanda tempo, demanda esforço, muitas reencarnações. Ora, quando nós observamos o sentido das teologias cristãs, ela tem um aspecto que é salvacionista, ou então da condenação eterna. A condenação eterna, nós não vamos tratar dela aqui, mas é algo que nós sabemos, temos inúmeros argumentos para contrapor, mostrando que a existência de inferno seria algo totalmente contrário e levaria a própria ideia de Deus a uma contradição. Mas nós não vamos entrar nesse ponto aqui hoje. Mas a ideia salvacionista, ela é um grande equívoco, né? Porque a ideia salvacionista, ela se baseia na salvação pela graça e na justificação pela fé. Ou seja, o indivíduo pode ter toda uma vida de transgressão, ela não pressupõe a existência de mecanismos reencarnatórios, mas ela pressupõe que, ao final da vida, o indivíduo será julgado pelo seu arrependimento ou não, pela adesão ou não a uma forma religiosa. E aí depende também da graça divina, ou seja, o indivíduo não é responsável ele próprio pela sua salvação. Nós, espíritas, não usamos esse termo. Vamos deixar aqui o termo salvação. Quem é responsável é Deus. O espírito ele tenta seguir apenas aquilo que Deus determina para ele. Mas ele, por si só, não é capaz de produzir sua própria salvação, o que no espiritismo nós não concordamos. O espírito, ele, na verdade, ele trabalha pela construção da sua evolução, da sua perfectibilidade. O que acontece no espiritismo, isso nós não podemos perder de vista, é que todo mecanismo de agregação de valores espirituais, toda a construção dessa perfectibilidade, ele é um processo que não prescinde da ajuda de irmãos espirituais mais evoluídos.
Ou seja, nós precisamos de orientação espiritual. E isso nunca nos foi negado. O grande exemplo é que o tempo todo nós nos referimos a Jesus. Jesus foi o grande missionário, porque é o governador espiritual do planeta Terra e reencarnou na Terra como o grande missionário, o grande mestre. E muitos outros vieram e continuam vindo. E se nós estamos estudando livros e obras, por exemplo, no caso, eu particularmente estou fazendo agora 2 estudos pelo Zoom. Um estudo é Ação e Reação, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. O outro é A Caminho da Luz, por Emmanuel. E temos a vontade aí de fazer um estudo de Manuel Filomeno, né? Talvez até junto, esse último livro do Manuel Filomeno, no Caminho do Rumo de Regeneração, né? Nós estamos pensando em fazer, talvez, um estudo meio que conjunto, pelo menos em alguns tópicos, né? Ou seja, mediunidade do Divaldo. Ora, quem é Divaldo e Chico, se não grandes missionários que vêm à Terra e, por sua vez, espíritos muito evoluídos através deles, vêm nos ensinar. Nós precisamos disso. Então, nós precisamos de espíritos que exemplifiquem, espíritos que ensinem. Isso sempre nos foi assegurado e de fato, faz parte do nosso aprendizado. Poderíamos aprender de outra forma? Poderíamos, de uma maneira muito mais dolorosa, somente pela lei de justiça, pela lei de ação e reação. Mas acontece que o próprio Kardec já nos lembra, no livro A Gênese, né? No capítulo 2, quando ele trata da natureza divina, dos atributos da divindade, da natureza divina, ele diz que, numa única frase, ele coloca assim, entre um dos atributos, dos 8 atributos que ele coloca, ele junta 2 atributos num só. Seriam, na verdade, até 9 atributos, né? Mas são 8 frases, né? Onde cada uma representaria um atributo. Só que, na verdade, uma das frases fala de 2 atributos. Qual é? Deus é infinitamente justo e bom. Então, ele fala de justiça e bondade na mesma oração, né? Justiça e bondade. Então, ou seja, justiça e bondade caminham juntas, porque você tem, por um lado, o elemento da lei de ação e reação, a cada um segundo suas obras, que é por si só um elemento educativo, extremamente poderoso, mas ele não prescinde da ação da compaixão e da misericórdia através da vinda de missionários, nos dando ensinamentos, esclarecimentos que evitem que nós cometemos equívocos, né? Agora, é claro que nós poderíamos evoluir só pela lei de ação e reação, mas como a lei de Deus também é uma lei de amor, repleta de amor, ele nos envia esses missionários para nos ajudar, assim como nós tentamos ajudar outros que estão talvez desorientados na vida, por uma série de razões, a gente tenta ajudá-los. Então, naquele momento, nós estamos cumprindo esse papel, ainda que imperfeitamente, mas estamos cumprindo esse papel de dar algum tipo de auxílio. Então, na doutrina espírita, não há espaço para ações salvacionistas. O indivíduo tem que construir, tudo bem que é com a ajuda, que é com o auxílio de mentores amigos, mas ele tem que construir o seu caminho, corrigindo seus equívocos e conquistando valores e méritos. Isso é fundamental para o entendimento da doutrina espírita. E a reencarnação, nesse caso, e os estágios no plano espiritual e a continuidade da vida e outras fases da existência vai levar, então, a essa conquista, né? Vamos lá. Kardec começa a falar, então, desse Código Penal da Vida Futura, 33 pontos, nós vamos resumir aqui em poucos itens, tá? Primeiro, lei de ação e reação, ela é principalmente aplicada na erraticidade aqui por Kardec, mas ela vale também, está valendo para as reencarnações futuras, tá? Mas o peso aqui maior é dado na questão da erraticidade. Ele diz que a felicidade se prende à imperfeição, assim como a infelicidade se prende à imperfeição. E esse acaba sendo meio que um guia para o nosso comportamento. Nós estamos infelizes, nós temos que mudar o nosso padrão comportamental e por isso nós buscamos, às vezes, na religião, e o ideal é que seja feito dessa forma, na religião, na religiosidade, na filosofia espiritualista, na doutrina espírita, como nós temos, uma forma de buscar o caminho correto, buscar essa perfectibilidade relativa que nos vai trazer uma felicidade. Mas ele diz o seguinte, você pode ter várias formas, vários tipos de perfeição, essa perfeição distribuída em várias características, você desenvolveu algumas e não desenvolveu outras. Então, isso diz o seguinte, vamos dizer que você desenvolva X perfeições, mas ficam Y sem desenvolver. Essas que você não desenvolveu vão te trazer algum tipo de infelicidade
proporcional àquela quantidade de imperfeições, ou não desenvolvimento daquelas perfeições. E as perfeições que você desenvolveu te traz um tipo de felicidade. Então, nós sempre alternamos estados de felicidade e infelicidade, porque alternamos estados de algumas coisas que a gente adquiriu, algum grau de perfectibilidade, e outros que nós ainda não adquirimos. Então, vamos dar um exemplo. Nós costumamos dizer que nós temos 5 pontos, assim, não são os únicos, tá? Mas são cinco características muito importantes a serem perseguidas por nós aqui na Terra e do plano espiritual para o nosso desenvolvimento. Nós temos o autoconhecimento, é um deles, a compaixão é outro deles, o desapego é um outro deles. Então, você tem autoconhecimento, compaixão, desapego, disciplina mental e desenvolvimento de espiritualidade, essa ligação com o plano espiritual, com o divino, a fé, né? Então, nós temos, por exemplo, 5 qualidades aqui. Ora, se você desenvolve compaixão, desenvolve autoconhecimento, desenvolve disciplina mental, sem disciplina também não se faz nada, tá? E desenvolve essa espiritualidade, mas você é um indivíduo apegado à matéria, vai ter problema. Não vai ter jeito, vai ter sofrimento. É menor porque você desenvolveu 4 virtudes importantes, mas uma quinta virtude importante você deixou estagnada, que era o desapego. Você ficou apegado à matéria. Quando chegar no plano espiritual, o que vai acontecer? Para aqueles que você desenvolveu a sua digamos, essa perfeição, essa relativa dentro dessas qualidades, você colhe frutos importantes e colhe felicidades em cima disso. Naquilo que você não não plantou, não semeou, que foi, no caso, o desapego, você colhe o apego às coisas materiais estando no plano espiritual. E aí você vai ter algum tipo de sofrimento. Não é um sofrimento total, pleno, porque você teve qualidades que você desenvolveu. Então, isso também é importante. Da mesma forma, quando você desenvolve, consegue combater vários erros comportamentais, você começa a evitar muitos sofrimentos. Mas se você deixa alguns sem trabalhá-los, você colhe proporcionalmente uma certa infelicidade em relação àqueles pontos que você não trabalhou. Também Kardec nos fala que as oportunidades de alcançar essa perfectibilidade são infinitas ao longo do tempo. Isso vai em relação àquilo que nós colocamos na não existência do inferno, que seria impossível, porque ela contrariaria uma série de atributos que nós estabelecemos para a divindade, né? Mas as chances não são dadas. Então, assim, nós não temos uma doutrina salvacionista, mas nós vamos dizer o seguinte, que Deus vai nos dar infinitas oportunidades ao longo do tempo para que nós aprimoremos a nossa forma de evolução. Tá? Céu e inferno são conceitos que são oriundos de estados felizes ou infelizes. Portanto, céu e inferno, eles têm 2 elementos interessantes. Eles são estados mentais. O indivíduo pode viver num céu, num paraíso. O indivíduo pode viver num inferno. Ele pode estar num castelo cheio de ouro. Ele pode estar cercado de inúmeras pessoas bajulando ele. Ele pode viver no inferno interior, cercado ali de tudo que é luxo, mas ele interiormente ele digamos, um indigente espiritual. Então, às vezes, o inferno está dentro da criatura. Às vezes, o indivíduo está numa choupana pobre, humilde, e um indivíduo que às vezes não teve acesso nem à educação, muitas das vezes. Quantas vezes nós vemos isso? E é um indivíduo, às vezes, boníssimo. Uma pessoa feliz, que sorri. No sorriso dela, ela transpira uma paz de espírito. Então, ela cultiva um céu dentro dela, né? Então, nós observamos essas características nas pessoas. Indivíduos que estão cercados por todo tipo de poder, de luxo, e vivem um inferno, vivem atormentados. E outros que vivem, teoricamente, cercados por limitações até físicas, né? E cultivam o céu dentro de si, né? Um exemplo que nós temos aí, Irmã Dulce. Irmã Dulce vivia uma doença terrível de pulmão, problemas seríssimos de pulmão, ela até no final veio a desencarnar disso, sofria bastante com o pulmão dela, e, no entanto, era uma pessoa extremamente feliz, extremamente espiritualizada, vivia um paraíso dentro de si,
e compartilhava esse paraíso com os outros. Por outro lado, também nós temos que imaginar que no plano espiritual, pela ação do pensamento sobre o fluido universal, que cerca tudo, compõe tudo, e realiza os construtos, digamos, ideoplásticos, né, dentro das regiões umbralinas ou nas colônias espirituais, né? Você pode estar em nosso lar, você pode estar ali ou numa outra colônia espiritual, ou você pode estar mergulhado em região umbralina de cavernas, regiões muito densas. Esse elemento externo ao indivíduo representa também uma forma, um construto relativo de céu e inferno, né? O indivíduo ele gravita naturalmente para aquele padrão mental que diz respeito ao estado íntimo dele. Então, ele tem um inferno interior e ele cria uma região altamente deletéria exterior. É aquela região umbralina narrada em vários livros que mostram os quadros tétricos ali. Então, ele é externo e interno. E o céu, o paraíso que ele vive, vai, de repente, uma colônia espiritual, um local bonito, lindo, de muitas luzes. Isso não é só na doutrina espírita, nós temos vários relatos, até mesmo dentro da filosofia espiritualista, de indivíduos que nem eram. Acabei de ler um livro agora há pouco, era uma crônica do Hermínio Miranda, falando de um médico, né, que se formou depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi recruta na Segunda Guerra Mundial, e ele era um cabo, ajudou em hospitais de campanha lá, e quando ele estava para ser liberado, ele teve uma experiência de quase morte, e em desdobramento, e depois ele se tornou um médico e tal, depois ele veio narrar isso, anos depois ele veio narrar essa experiência que ele teve. Ele, em desdobramento, ele viu regiões inferiores e foi levado a regiões da espiritualidade, a colônias espirituais, que lembram muito a ideia de nosso lar, assim, como se fosse uma cidade de luz, né, onde espíritos estavam ali aprendendo, estudando, trabalhando. Então, essa noção de um céu interior são sempre relativos, é claro, né? Porque não estamos falando de um local fixo, até porque as próprias regiões umbralinas, elas só existem ali enquanto estiverem espíritos não evoluídos ali produzindo material mental, a ação ideoplástica para produzir aquelas formas tenebrosas ali daquela região. No momento em que você retira aqueles espíritos dali, ou que eles evoluem e não estão mais ali, aquelas formas se desmancham, porque elas são mantidas por uma ação mental constante. É mais ou menos como você ter na sua casa, digamos que você cultiva só pensamentos negativos. Ora, as formas de pensamento que vão se moldando dentro do seu quarto, da sua sala, de onde você estiver, fica um ambiente pesado, que um sensitivo, um médium entrando ali dentro, ele vai se sentir mal, porque a ambiência é pesada pela presença de entidades que eles são atraídas, mas também pelos influxos mentais ali que são perniciosos. O indivíduo sente isso, né? Mas eles não são fixos, eles podem ser desmanchados, dissolvidos no momento em que o pensamento, o padrão mental dele muda. Importante também nós falarmos que esse elemento de lei de causa e efeito acompanha o indivíduo internamente e acompanha o indivíduo externamente. Então, assim, você quando faz uma coisa, até porque a lei de Deus, como está na questão 621 do Livro dos Espíritos, está escrito que é na consciência da criatura. Quando nós agimos errado, sabemos que agimos errado, dentro do nosso nível evolutivo. Isso é sempre importante a gente ter em mente, tá? Dentro do nosso nível evolutivo. Nós sabemos, dentro do nosso nível evolutivo, aquilo que está certo e aquilo que está errado. Podemos não aceitar, podemos anestesiar, aplicar uma injeção de anestesia na nossa consciência, mas a gente sabe que está errado. Ou sabe que está fazendo certo. A sensação é diferente quando nós fazemos isso. Então, a lei de ação e reação nos acompanha internamente e ela tem o seu reflexo externo. É importante nós observarmos que também reparação, prova, expiação, elas não têm um tempo definido, absoluto, elas são definidas em função de cada planejamento espiritual de recomposição da vida da criatura. Elas não têm, assim, o indivíduo, ele fez isso, vai acontecer aquilo, é uma receita de bolo. Não, não é receita de bolo. Para cada caso você vai ter. Às vezes o indivíduo pode ser um assassino, matou um monte de gente, e ele vai ter que ser assassinado várias vezes. Pode ser que isso aconteça,
Mas pode ser que ele seja um assassino e a missão dele vai ser um médico para salvar vidas. Então não dá para você estabelecer uma relação absoluta. O que ocorre é que há uma sequência dentro desse processo. Qual é essa sequência? Você tem que ter, em geral, após uma transgressão da lei, o que acontece? Vem o sofrimento, então vem uma espécie assim, de expiação ou de sofrimento. Esse termo, às vezes, confunde um pouco. Eu vou usar o termo sofrimento para não fazer confusão, que às vezes com expiação, que às vezes se confunde um pouco essas nomenclaturas, mas no final a ideia é a mesma. Você vem o sofrimento, do sofrimento vem o arrependimento, tá? Desse arrependimento, aí depende do nível de arrependimento, porque você pode ter um arrependimento, saber que errou, mas você ainda não consegue se colocar no lugar daquele, sentir exatamente o que o outro está sentindo. Isso exige, talvez, um grau aí de um certo tempo ainda, de uma certa expiação ainda, para que você compreenda o quanto grave foi aquilo que você fez. Mas o primeiro ato de arrependimento, após o sofrimento, já é um grande passo que você está dando, porque tem espíritos que passam por períodos longos de sofrimento e não conseguem nem se arrepender do que fizeram, não conseguem nem se arrepender. Se você não se arrepende, você não consegue avançar o processo, fica parado ali, sofrendo. A gente vê espíritos que ficam 200, 300 anos aí na região umbralina, ou então reencarnando compulsoriamente, passando mecanismos de grande sofrimento. Bom, uma vez que o sofrimento produziu arrependimento, qual é o próximo passo agora? O espírito, muitas das vezes, ele pede uma prova, no qual ele vai ser colocado diante daquela situação de novo, para ver se ele não vai cair mais naquele erro. Por exemplo, na prova da riqueza, ele caiu fragorosamente, foi uma terrível queda. Muitas das vezes ele pede novamente para, uma vez vindo o arrependimento, veio as situações difíceis na vida dele, que levaram ele a entender que ele agiu errado, ele vai pedir a prova, e às vezes pode ser concedido ou não, os mentores vão analisar cada caso. A prova pode ser da riqueza, mas também pode ser que venha a prova da pobreza. Cada situação, da miséria, às vezes até. Às vezes a situação, cada caso, vai ser analisada. Também há a questão da reparação. O que é a reparação? Eu prejudiquei crianças, eu fiz mal a crianças. A minha reparação é ajudar aquelas crianças que eu prejudiquei. Bom, essa é uma das reparações, ajudar aquelas crianças que eu prejudiquei. Eu fui um mau pai, meus filhos se desencaminharam, agora na outra encarnação vou recebê-los novamente como filhos e vou tentar fazer tudo diferente dessa vez. Mas vamos dizer que os meus filhos que eu prejudiquei, outras crianças que eu tenho prejudicado, elas conseguiram acertar o seu caminho. Qual é a minha reparação? Minha reparação é diante da lei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adotar ou eu vou cuidar de crianças, vou criar programas educativos, socioeducativos de outras crianças que nem foram aquelas que eu prejudiquei, mas são crianças que estão vulneráveis. Então, essas eu vou ajudar. Então, isso também é uma reparação diante da lei. Então, essa sequência, sofrimento, arrependimento, prova, reparação, elas fazem parte desse processo kármico de lei de causa e efeito, tá? E, como Kardec diz, não existe um pré-sofrimento determinado. Cada caso, e também, assim como não existe a prova, a expiação, a reparação, todos esses elementos vão depender, vão ser analisados caso a caso. Uma outra coisa também que são a misericórdia e compaixão. Elas são uma lei, como nós falamos, são uma lei divina, e o espírito muito renitente, muito temoso, ele vai ser objeto de cuidados muito especiais da espiritualidade. Aquela parábola da ovelha perdida lá no Evangelho de Lucas e Mateus, ele lembra exatamente isso. Os espíritos eles realizam esforços enormes para poder recuperar espíritos que estão transviados, espíritos que estão perdidos, desorientados e teimosos em se recuperar. Então, há grandes esforços da espiritualidade para isso. Algumas características comuns a indivíduos que transgrediram durante a sua vida terrena e chegam ao plano espiritual, chegam à erraticidade, primeiro, eles têm desconhecimento que desencarnaram. Isso é muito comum acontecer. O espírito chega ao plano espiritual e não tem o entendimento de que ele, digamos assim, desencarnou. Esse é um ponto, tá? Já deu o horário, Inácio? Não? Não, falta um minuto. Um minuto, tá. Outra coisa, o espírito pode permanecer preso aos despojos durante algum tempo ou durante um longo tempo. Também faz parte desse processo.
ele desperta muitas das vezes em região umbralina, compatível com sua condição evolutiva. Ele gravita para a condição umbralina, compatível com sua condição evolutiva. Para muitos criminosos, a visão constante das suas vítimas é uma forma de penalização que ele tem. Isso nós chamamos também de monoideísmo. Fica uma ideia fixa, ele vendo as vítimas dele, que às vezes nem são mais espíritos que estão sofrendo, tá? Que já se recuperaram, já perdoaram ele, mas ele continua cultivando esse sentimento e isso se torna uma espécie de autopunição que leva o indivíduo a esse mecanismo. Outros espíritos que desencarnam ficam insulados, ficam isolados em regiões da espiritualidade por muito tempo. É um grande sofrimento também para eles. Eles se impõem meio que essa sensação. Sensações físicas. O espírito sente necessidade de álcool, sente necessidade de cigarro, sente necessidade de comida. São sensações psicológicas, mas que levam o espírito a um certo grau de sofrimento, especialmente quando ele está muito apegado à matéria. E para nós finalizarmos aqui, basicamente 3 pontos-chave. Olha, todo sofrimento é inerente à perfeição. Lembra muito as 4 nobres verdades de Buda, né? O sofrimento é resultado da imperfeição moral, é resultado da ignorância. Kardec coloca que todo sofrimento é inerente à imperfeição. O espírito imperfeito sofre. Toda imperfeição traz consigo os próprios mecanismos de reajuste. Cada imperfeição traz consigo os mecanismos de reajuste. E, por fim, todo ser humano pode alcançar a felicidade valendo-se de sua força de vontade, sua determinação e das instruções que nos são trazidas, então, pelos nossos irmãos espirituais, nossos mentores espirituais. Então, meus irmãos, nós encerramos por aqui essa parte do nosso estudo, convidando os irmãos, então, à leitura desse Código Penal da Vida Futura, que é extraordinário em termos de orientação para nós em relação ao nosso a como procedemos aqui na Terra, o resultado disso no plano espiritual. Bom, o nosso irmão Zé Ronaldo vai fazer nossa prece. Pode fazer. Rogamos a Ti, querido Mestre Jesus, nosso querido amigo, nosso médico, nosso irmão mais velho, nosso mestre espiritual, doce Rabi, rogamos o espírito de entendimento, forças para que saibamos aplicar em nossas vidas os ensinamentos que Tu nos legaste através do Evangelho, os ensinamentos que recebemos como verdadeiras dádivas, verdadeiros tesouros preciosos através da doutrina espírita. Aplicando as nossas vidas, haveremos de construir dentro de nós essa perfeição, após uma longa e longa jornada que realizaremos, mas o importante é que essa jornada, Senhor, seja uma jornada sem tropeços, sem retornos, sem ficarmos estacionados, mas sempre caminhando, lado a lado com bons espíritos, e também nos propondo a sermos instrumentos nessa seara, instrumentos de trabalho, não só para a nossa própria transformação, mas também para que ajudemos aos nossos amigos espirituais nas tarefas da evangelização, na tarefa da difusão do Evangelho, na tarefa da difusão das verdades espíritas, aplacando revoltas, sofrimentos, enxugando lágrimas, ouvindo irmãos que sofrem, levando palavras de consolo, de conforto, através dessas verdades espirituais preciosas que nos foram concedidas. E se elas nos fazem tão bem, se elas nos elevam tanto e nos permitem vencermos momentos difíceis de nossas vidas, por que não compartilhá-las com outros irmãos que estão no escuro, que estão mergulhados ainda num certo grau de ignorância, precisando desse auxílio? Então te rogamos força, Senhor, para que ainda dentro de nossa imperfeição, dentro de nossa indigência de luz, possamos ser instrumentos úteis na tarefa de auxílio aos nossos irmãos menos felizes nesse momento. E assim caminharemos todos juntos, querido Mestre, em direção ao nosso Pai. Te rogamos, Espírito de paz, de proteção, de luz, de entendimento, e abençoe e proteja, Senhor, a todos os nossos irmãos que nos ouvem nesse momento. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja.